Aí travou aqui, não pegou minhas digitais. Pastor Rui passou o dedo e milagrosamente abriu. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Nós estaremos lendo 1 Timóteo 1,15, apenas um versículo para a nossa meditação. E vocês vão se aprofundar mais e mais no tema desta lição. Cristo é a resposta. Nós estaremos lendo esse versículo tão importante para a fé cristã. Quando Paulo escreve esta carta pastoral a Timóteo, ele diz o seguinte no verso 15. Todos juntos? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa trazer vida à nossa vida. É o que nós te pedimos, ó Deus, toca em cada vida que veio aqui nesta manhã, toca naqueles, ó Deus, que estão ouvindo a Tua palavra em casa, e aqueles que ouvirão em outra oportunidade, que o Senhor esteja trazendo vida à nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Descartes disse o seguinte: penso, logo existo. O ser humano é um ser pensante e ele procura respostas para as perguntas cruciais da existência humana. O homem, ele fez muitas pesquisas e muitas descobertas na história da humanidade. O homem descobriu o uso do fogo desde a pré-história, né, no período chamado Paleolítico. O homem, então, e esse período é o período da caça, da pesca, e o período também que ele descobriu o uso do fogo. Não sei se você já pegou uma pedra assim, de cristal, e batendo uma pedra na outra, sai faíscas. Ou você pegar uma madeira e vai friccionando e esfregando até que saia uma faísca para que o fogo possa pegar. São essas experiências, né? No início da história da humanidade. O homem, ele domina a água, ele faz represas, açudes e faz grandes hidrelétricas. É por isso que hoje nós temos a energia elétrica fornecendo energia aqui para este templo, para a sua casa, para os seus aparelhos domésticos. O domínio da engenharia para as grandes construções, né? As grandes estradas. O homem, então, lidando com a natureza, lidando com a terra. O domínio também do ar para a aviação, e hoje a gente consegue voar de um país a outro, de uma cidade a outra, por causa dessas descobertas, e também o domínio da tecnologia, do telefone, da internet. Você faz uma chamada de vídeo aqui, agora, nesse exato momento, e você consegue conversar com a pessoa do outro lado do mundo, lá no Japão, em tempo real. 50 anos atrás, isso seria até um absurdo, era um filme de ficção, né, de apenas uma ideia, mas isso hoje é uma realidade para todos nós. Se a gente falasse isso para o homem há 100 anos atrás, seria o quê? Até loucura. Mas hoje a gente consegue conversar com pessoas e as vendo pela tela do seu celular. Mas o homem, meus irmãos, ele quer entender as coisas, ele quer entender o mundo à sua volta, mas ele faz perguntas também, apesar de todas essas pesquisas, de todas essas descobertas, ele faz perguntas sobre o sentido da vida, o que é a vida, o que é a verdade, qual o significado das coisas. Ele quer entender as respostas para as perguntas mais intrigantes da sua alma, da sua existência, e ele faz a si mesmo algumas perguntas existenciais, às quais ele não encontra respostas na ciência, na filosofia, na tecnologia. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? É porque sofremos, porque há tanta maldade no mundo. E a morte? A morte tira o sentido da vida? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos? No entanto, Jesus é a resposta para todas estas perguntas. E a primeira pergunta que nós sempre fazemos é: por que há tanta maldade no mundo?
Existem muitos ateus porque eles dizem assim, se Deus é bom, por que o mal existe? Então, se o mal existe, eu não creio que Deus existe. Existem muitos ateus por causa da realidade do mal. Mas Jesus é a resposta para o problema do mal. O mal existe por causa da queda. O pecado atingiu a todos nós. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado atingiu de cheio o coração humano. O maior problema do homem, meus irmãos, não está no ambiente externo. O maior problema do homem está dentro dele, está no coração, porque o pecado atingiu o nosso coração. E por isso Jesus chega a dizer, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, disse Jesus. Jesus havia dito nessa passagem em Lucas 7 que não é o que entra no homem é que o contamina, mas o que entra no homem vai para o estômago, e do estômago para o vaso. No entanto, o que sai do homem vem do coração, e isso é o que contamina. Ou seja, em outras palavras, o ser interior determina a conduta. Nós somos aquilo que pensamos influencia a nossa conduta. As más ações sempre procedem de pensamentos pecaminosos. Antes de você consumar o adultério, você pensou nele. Antes de você matar, você agasalhou no coração o ódio. No entanto, meus irmãos, Jesus é o único que pode mudar o nosso interior. Jesus é o único que pode transplantar o nosso coração, arrancando o coração de pedra e colocando um coração de carne. Jesus é o único que pode mudar o coração do ser humano. O ser humano precisa de Cristo. Cristo é a resposta para o problema do mal. Ele é que transforma os nossos corações. E Paulo chega a dizer o seguinte, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando o nosso coração, meus irmãos, está em ordem com Deus, a nossa conduta segue pelo mesmo caminho. Que a nossa vida esteja em ordem com Deus. Que o nosso mundo interior, que o nosso coração esteja em sintonia com Deus. E só Cristo pode mudar o nosso coração. Jesus é a resposta para o problema do mal. Só Cristo pode mudar o coração do ser humano. Mas, em segundo lugar, por que sofremos? Tanto sofrimento à nossa volta, câncer, epidemias, pandemia, assassinatos, violência, tragédias, acidentes, tsunamis, maremotos, terremotos. Um terremoto que abalou 2 nações, a Síria e a Turquia. Milhares de pessoas mortas por causa desse abalo sísmico. Quantas pessoas perderam suas casas, suas lojas, os prédios, departamentos do governo, tudo veio abaixo por esse grande tremor de terra, porque sofremos. Jesus é a resposta para o problema do sofrimento. O sofrimento é parte da criação de Deus no período pós-queda. A queda afetou a criação. A criação tem dores, a dor física, a dor moral, a dor emocional, a dor espiritual. Há 55 mil códigos de doenças no mundo. A CID, a Classificação Internacional de Saúde de Doenças. Então nós podemos perceber quantas doenças incuráveis, que a medicina ainda não tem um remédio para ela, não tem um tratamento para ela, como o câncer, como a AIDS. As dores da criação e as nossas dores são dores judiciais.
Como resultado da maldição da queda, a queda atingiu a todos nós. No entanto, Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Jesus sabe o que é padecer, Jesus conhece o sofrimento humano. A cruz é a resposta de Deus para o sofrimento humano. Ninguém sofreu como Jesus, e Ele sofreu em nosso lugar. Ele tomou o meu lugar, tomou o seu lugar na cruz do Calvário. Jesus, a morte de Cristo foi uma morte substitutiva, uma morte vicária. As suas feridas curam as misérias produzidas pela queda, começando pela cura da corrupção interior. Jesus é aquele que levou sobre si os nossos pecados, e a Bíblia diz que carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Nós fomos sarados pela obra que Cristo fez na cruz. E hoje nós vivemos entre o já e o ainda não. Mas na consumação de todas as coisas, Jesus colocará um ponto final em toda a nossa dor. Não haverá mais deficiência física, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais enfermidade, não haverá mais cansaço, dor, fadiga, depressão, traição, decepção. Porque Jesus vai pôr um ponto final em toda a nossa dor, em todo o sofrimento humano, e o nosso corpo será um corpo incorruptível, sem pecado, sem doença, sem dor, sem fadiga, sem cansaço, para morarmos no novo céu e na nova terra. Louvado seja Deus. Jesus é a resposta para o sofrimento humano. Mas e a morte? A morte que é o terror de todos os homens? Jesus é a resposta para o problema da morte. A morte é uma dura realidade. Sabe quantas pessoas morrem por ano? Mais ou menos 55 milhões de pessoas a cada ano. Sabe quantas pessoas morrem a cada minuto? A cada minuto. Nós já passamos alguns minutos aqui da nossa pastoral. A cada minuto morrem 105 pessoas. 105 pessoas morrendo a cada minuto no mundo. Ninguém escapa dela. Todos morrem. A criança e o adolescente, o jovem e o velho, o rico e o pobre. A morte nivela todos, porque todos morrem. Todos morrem, e um dia todos nós enfrentaremos a morte. Um dia alguém vai carregar o nosso caixão, um dia alguém vai nos descer a tumba, um dia alguém vai colocar aquele concreto sobre o seu caixão, e vai selar assim o seu caixão, porque todos morrem. O próprio Jesus enfrentou a morte em nosso lugar. Ele também foi para uma tumba, a tumba de José de Arimateia, e até colocar uma pedra na boca do túmulo para selar aquele túmulo, para que ninguém roubasse aquele corpo. O próprio Jesus enfrentou a morte em nosso lugar. Ele pagou o preço de nossa redenção, mas no terceiro dia ele ressuscitou para garantir a nossa justificação. Cristo venceu a morte na cruz e na ressurreição. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo é a resposta para a morte. A morte não tem a última palavra. Uma vez que a morte, o terror de todos os homens, já não existirá. Ela será lançada para dentro do lago de fogo. E na nova terra não haverá velórios, não haverá enterro, cemitério, pois a morte já não existirá. Jesus, quando vier, vai ressuscitar
aqueles que morreram nele, dando um corpo novo, um corpo imortal, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, para morar no novo céu e na nova terra. E Jesus então vai colocar um ponto final na morte. A morte vai ser o último inimigo a ser destruído, porque a morte e o inferno vão ser lançados para dentro do lago de fogo. E a Bíblia diz que nesse dia, no novo céu, na nova terra, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Na volta de Cristo, meus irmãos, quando tocar a última trombeta, nós receberemos este corpo imortal, nós receberemos este corpo incorruptível, glorificado, para vivermos na cidade santa que vai descer do céu para a nova terra. É por isso que Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vou-lhe teria dito. Jesus está preparando a mansão para o seu povo, louvado seja Deus. E então nós cantaremos naquele dia: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado e a lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que nos dá a vitória, louvado seja Deus. Jesus é a resposta para a morte. A ciência não descobriu uma pílula da existência eterna. Não tem um tratamento que prolonga a vida do homem ad eterno. Não. O pecado atingiu a todos nós e a morte é uma realidade, é uma certeza que todos nós temos na vida. Mas Jesus é a resposta para a morte, porque Ele venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos no terceiro dia, e a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, confiando somente em Cristo para a nossa salvação. Ele é a resposta de Deus para o problema do mal. Ele é a resposta de Deus para o problema do sofrimento. Ele é a resposta de Deus para o problema da morte. Só em Cristo nós temos perdão de pecados, paz com Deus, vitória sobre a morte. E na cruz, Ele resolveu o nosso maior problema, o pecado, que nos separava de Deus, que nos separava de nós mesmos, que nos separava do próximo, que nos separava da natureza. E em Cristo nós temos a vida eterna. Louvado seja Deus. Em Cristo nós temos a salvação eterna. Como viveremos? Proclamando o Evangelho de Cristo. O texto diz: fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. Você que está aqui, você é pecador. É por isso que você sofre. É por isso que você tem enfermidades. É por isso que você faz tratamento de saúde. Porque você é pecador e você precisa de Jesus. Eu sou pecador e preciso de Jesus. Ele veio ao mundo salvar pecadores. E Paulo chega a dizer: dos quais eu sou o pior deles, porque eu persegui a igreja de Deus, eu era um blasfemo, eu era insolente, eu era um perseguidor da igreja. Mas agora eu tenho a salvação, porque Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Para muitos, meus irmãos, a salvação está nele mesmo, nas suas obras. Faça por merecer, nos seus méritos, no seu esforço próprio, nas suas boas obras. Para Marx, a salvação é o homem destruir a propriedade privada dos meios de produção, causa de exploração e luta de classe. O Redentor é o proletariado. Ele irá redimir o mundo da humanidade, do seu sofrimento, o homem assalariado, o homem proletário. É ele que é a salvação. Para os pensadores do iluminismo, o pecado é a ignorância, a salvação é melhorar a educação e refazer as estruturas sociais. Então, a salvação está na educação. Mas quantas pessoas bem educadas, como o médico, aquele que estuprou tantas mulheres, que fazia tratamento para que elas pudessem engravidar, e está respondendo por crimes,
de tantos distúrbios. A salvação não está na educação. Quantas pessoas cultas, quantos governantes internacionais promovendo o terror, a guerra, como Hitler, que promoveu a guerra, a Segunda Guerra Mundial, que milhares de pessoas morreram, e também querendo uma raça pura, e ele matou 6 milhões de judeus. Não é educação, meus irmãos, não é política, não é esforço próprio. No entanto, o Evangelho de Cristo está acima de todas as filosofias morais e sociais. Jesus é a resposta para os anseios mais profundos da existência humana. Só Ele pode preencher o vazio do coração humano. Ele é a resposta de Deus para o problema humano, que é o pecado que nos separou de Deus. Ele é o único redentor dos eleitos de Deus. Não há outro caminho, não há outro redentor. É Cristo e mais nada. E é por isso que nós devemos proclamar esta mensagem do Evangelho, porque só Jesus pode salvar o mais vil pecador. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos